Ao olhar para o universo e tentar decifrá-lo e tudo mais, costumamos utilizar ali algumas grandezas físicas, no qual são representadas o comportamento da natureza. Algumas dessas grandezas, que a gente pode medir a quantidade de matéria de um corpo, que é a massa, a gente tem como unidade dessa grandeza, aquilo que eu vou representá-la de referência, no sistema internacional, padrão no mundo todo, utilizamos a grama na escala de quilogramas, que poderia usar libras e poderia usar outras unidades também, mas para padronizar, gramas. A distância, que é o tanto de espaço que existe de um ponto a outro, nós padronizamos no metro, mas pode ser pés, jardas, poderia ser várias referências. Temos o volume, que é a quantidade de espaço que ocupa, quantidade de corpo de matéria que ocupa o espaço, que é dada em litros no sistema internacional, ou então metros cúbicos, outra representação também. E temos para contagem do tempo, a gente utiliza os segundos. Então essas grandezas são as grandezas mais básicas da física que a gente utiliza muito no dia a dia e que a matemática vai querer absorver muito. E aqui na matemática o nosso interesse também está que ao realizar uma medida dessas grandezas, ao realizar a medida de uma distância, a gente vai escrever algarismos aqui. Às vezes, esses algarismos podem ser muito grandes, né? Pode ser uma medida muito grande, com muitos zeros, muitas vírgulas. Então a gente pode reescrever elas utilizando escalas, para essas escalas ficarem uma escrita melhor, uma compreensão melhor. E nessas escalas que a gente tem aqui de medidas, pegamos a unidade padrão. Então, por exemplo, pegamos um metro, que é mais ou menos esse espaço assim. E se a gente quer, por exemplo, construir um prédio, ver quantos andares estão acima, a gente pode pegar várias réguas de 1 metro para poder contar essa altura. Ou então a gente pode pegar uma régua toda, por exemplo, em que a gente pega 10 partes desse metro e eu tenho uma régua toda agora com 10 partes. Em vez de falar que eu tenho 10 metros, eu posso falar que eu tenho ali um decâmetro. Ou então eu posso pegar essa régua e eu quero medir uma folha de papel, eu quero medir pedaços menores. Em vez de tratar com uma régua toda para pegar um pedacinho pequeno, eu divido essa régua em 10 partes, por exemplo, pego a 10ª parte dessa régua para poder medir coisas pequenas. Se eu pego a 10ª parte dessa régua, em vez de falar que eu tenho ali a 10ª parte de 1 metro, eu posso falar que eu tenho 1 decímetro. Então essas partes, essas escalas são para poder facilitar essa medição, facilitar a escrita desse número. Então a gente sempre vai mexer em aumentar essa unidade padrão ou diminuir essa unidade padrão. Esse aumentar está uma proporção, então a gente vai multiplicando. Se eu pego 10 metros, eu tenho então uma régua inteira. Se eu pego 100 dessas réguas de 1 metro, eu tenho ali 1 hectômetro. Ou então se eu pego 1000 dessas partes, se eu vou daqui para o Rio de Janeiro, posso falar que tem 400 mil metros, ou posso falar que tem 400 quilômetros, posso falar que tem 4.000 hectômetros. Poderia utilizar essas unidades. Ou então se eu quero diminuir, eu quero pegar pedaços menores, eu posso falar que eu tenho ali meio centímetro, posso falar que eu tenho 2 milímetros, coisas menores, que eu vou dividindo essas partes, vou dividindo para poder chegar na menor parte. Então, a gente vai se tratar utilizando o sistema decimal. Então, para cada unidade dessa, para cada escala dessa, a gente vai diminuindo. Uma para outra, a gente diminui de 10 em 10, até chegar em milho. Mas pegando a unidade padrão de referência, então a gente pode dividir por 10, se eu quero diminuir meu pedaço, dividir por 100 e por 1000. Os nomes são sugestivos. Decímetro, se eu estou tratando com unidade de metro. Decigrama, se eu estou tratando com a minha grandeza de massa. Decilitro, se eu estou tratando com volume. No tempo, a gente usa outras escalas. Não costumamos usar essas escalas, não. Centímetro, mili, divide por 1000. Aqui a física vai querer apropriar mais. Aqui nós temos o mili. O mili eu posso até colocar numa representação de potência de 10, que é 10 a menos 6. Ou seja, eu dividi aqui por 6 zeros na questão de por 1 milhão. Peguei essa parte e dividi ela por 1 milhão. O nano já dividi por 9 e o pico já dividi por 12, na quantidade de zeros possíveis. Comzinho, não é? Aqui a física vai querer apropriar mais. Ou então eu posso pegar essa mesma régua e aumentar essa proporção. Ao aumentar, eu vou multiplicando. De cada casa, eu multiplico de 10 em 10. Mas se eu for da unidade padrão, decâmetro, se eu for mexer com metro, o hectômetro, se eu for mexer com metro, mas pode ser hectagrama, e o quilo, quilograma, quilômetro, 1000. Sempre unidades padrões. Pode ser para litro também. Então, por exemplo, milímetro, dividi 1 litro por 1000. Ou então, quilolitros, peguei 1 litro e multipliquei por 1000. E aqui já extrapolando também, nós temos o mega, que seria 1 milhão.
que seria 10 a 6, e o giga, que seria 10 a 9, ou 10 a 12, coisa assim. Então, todas as nossas numerações a gente vai representando. O que a gente concentra mais são aqueles casos que vão mexer para mili, para cent, alguns para deci e para quilômetros, para quilos, né? A maior parte que a gente vai pegar nos exercícios. Então, a gente pode pensar em várias maneiras de fazer essa jogada, essa transformação. Muitos usam regra de 3, mas é melhor pensar já direto na proporção. No Enem a gente vai cair muito mais direto. Então é só pensar assim, se eu tenho 1 kg, é pensar que eu tenho 1000 gramas. É retornar para o grama. Esses 1 kg, por exemplo, de uma farinha de trigo, eu vou dividir eles em pacotes, em xícaras que cabem ali alguns miligramas. Então vamos supor que esses 1000 gramas aqui, vou redividi-los em pacotes ali, em que cada pacotinho cabe, por exemplo, 50 miligramas. A gente perguntaria quantos pacotes então você consegue ter. 1000 gramas cabe, você precisa de quantos pacotes aqui que cabem isso para comportar 1000 gramas? Ou isso aqui você consegue distribuir em quantos pacotes? Então esse raciocínio fica mais fácil de fazer do que mexer com potência de 10, regra de 3, mexer com a vírgula. É só ir casando a ideia. 1000 gramas, se eu quero dividi-lo aqui nesse sentido, né? Esses 1000 vou redistribuir em cada pacote de 50, a gente sabe que tem que pegar isso e dividir por isso. Só que tem que estar na mesma unidade. Então esse miligrama aqui a gente vai reduzi-lo para voltar para grama, que eu só posso dividir diretamente se estiverem na mesma unidade. Então 50 miligramas, pensa na proporção, é como se fosse o grama dividido por 1000 e vai indo. Então na vírgula vai ficar 0,05, que seria o 50. Porque eu peguei 1 e dividi por 1000, já são meus 50. Bem direto, a cabeça dá conta disso. Então você pegaria o 1000 e dividia por 0,050 para saber quantos pacotes dariam. E lembra que 1000 dividido por qualquer coisa que é com casa decimal vai aumentar seu número. Acabou. Então vai ter muitos valores, muitos pacotes para isso. Normalmente eu posso associar muitos dos probleminhas com unidades de medida, com as escalas, com regra de 3, na proporção. Então, além de converter a unidade aqui, eu vou ter que dar uma divisão, sacar a proporção ali que vai aumentando. Então, vamos supor que eu tenho uma situação, uma vacina, por exemplo, sei lá, um remédio que eu tenho que tomar 6 ml dele, e eu possuo no meu estoque ali 10 frascos, em cada frasco cabem 2 litros disso. Então, quantas doses eu tenho? Então, se essa é uma dose diária, quantos dias eu vou conter de remédio, se eu tenho isso tudo aqui, se eu for tomando? Ou então, se for uma dose que eu tenho que tomar 2 vezes ao dia, então já diminui um pouco a quantidade de dias. Essas proporções todas que a regra de 3, que a lógica nos oferece, eu tenho que passar aqui também nas unidades aqui, né? Eu tenho que passar nas escalas. Então é só pensar em padronizar, deixar ambas nas mesmas escalas sem estressar. Não estressa não. Então se eu tenho 10 frascos de 2 litros, eu tenho total aqui para distribuir 20 litros. 20 litros para cada pedacinho que cabe ali 6 ml, que eu vou saber a quantidade de doses que eu tenho. Então se são 20 litros, vão vir, sempre transforma do maior para o menor. Para facilitar. Em vez de transformar 6 ml em litros, que a gente fez no exercício anterior, poderia também, mas em vez de fazer isso, eu posso pensar o contrário, que às vezes é mais direto. 20 litros cabem quantos ml? 20 litros eu posso falar que ml é como se fosse 1000, cabe 20.000 ml. Faz sentido? ml é um trem pedacinho. Se eu tenho algo que cabe litros, 20 litros, eu vou pegar vários desses pedacinhos e ir aumentando. Então são quantos pedacinhos lá? Cabem ali 20.000 pedacinhos de litro. Então 20.000 ml, se cada dose são 6 ml, coloquei um número chato, né? Então vamos colocar assim, 5 para facilitar. 5 ml aqui, então eu consigo saber de cara a quantidade de doses, ou a quantidade de dias, a quantidade de tempo, a quantidade de proporção, mas desde que eu consiga colocar na mesma unidade para dividir. Isso aqui já é uma transformação dessas unidades, a gente já está mexendo nas escalas direto e já colocando isso no exercício de regra de 3 e proporção, que é o que a maioria dos casos vai vir na questão tão direta assim de dose.